Olá, daqui a Carolina Paiva da Holy Reader e eu estou aqui para vos falar do evento O que vamos ler em 2018. Eu achei dos eventos mais interessantes a que eu já compareci até agora e portanto queria-vos falar um bocadinho acerca dele. O que é que foi abordado neste evento? Numa mesa tínhamos presentes vários editores. Tínhamos um editor do grupo Porto Editora, uma editora do grupo Leia, tínhamos também presente a Tinta da China, a Relógio d'Água, Cavalo de Ferro, que entretanto foi englobada dentro do grupo 2020, mas vai manter os mesmos objetivos editoriais que tinham até agora. Então, o moderador desta discussão era... Sei que ele pertence à Antena 2, tem uma voz muito conhecida. Foi começado por perguntar aos vários editores como é que entraram para o mercado editorial ou então como é que fundaram a editora, porque tínhamos presentes grupos editoriais independentes e grupos que pertencem então aos grandes grupos, a Porta Editora e a Leia, e depois a Relógio d'Água, a Tinta da China e a Cavalo de Ferro como independentes. E houve então, há aqui dois pontos de vista. A quem se juntou às editoras normalmente foi feito, o convite foi feito por algum amigo que na altura fundou a editora, e no caso das editoras independentes foi basicamente uma decisão assim até um bocadinho repentina. No caso, eu lembro-me especificamente do caso da editora da Tinta da China, da Bárbara, que ela disse que basicamente ela e uma amiga estavam desempregadas e como tinham o gosto pelos livros e pela literatura, decidiram então fundar a Tinta da China sem quaisquer conhecimentos prévios de como é que era ter uma editora. A Bárbara tinha experiência eu acho que ela tinha sido livreira na Bolhosa durante muitos anos e portanto ela tinha toda essa experiência. No entanto, trabalhar numa editora é uma perspectiva um bocadinho diferente e portanto ela foi um bocadinho às cegas e felizmente tudo correu bem. E eu lembro também no caso do editor da Relógio d'Água, Francisco Vale, foi muito interessante ouvi-lo falar porque ele mencionou que ao início então tinha imenso cuidado então com as edições e com os autores que traduzia e tudo mais, e que se lembra perfeitamente de ter enviado uma série de livros para as livrarias e desses livros, passado umas semanas, terem sido devolvidos à editora porque não foram vendidos. E ele lembra-se de estar a olhar para esses livros em cima da mesa e de pensar: mas porquê que isto não vendeu? Os livros tão bonitos, com uma edição tão cuidada, trabalhamos tanto tempo neles e são devolvidos. E as coisas, lá está, as coisas são mesmo assim. E com o tempo ele foi percebendo melhor o que é que o leitor queria, o que é que agradava ao leitor, sem nunca, claro, descuidar o cuidado com as edições e o gosto também muito pessoal dele, que ele mencionou isso. Isso sempre foi um ponto a também ter em conta. Em alguns dos casos foi abordado o facto de se a vida de editor lhes retirou um bocadinho o lado de escritor ou de poeta, porque no caso do editor da Porta Editora, que é Manuel Alberto Valente, antes dele se juntar ao grupo, então escrevia bastante poesia, e foi-lhe então perguntado se isso lhe retirou um bocadinho a sua voz individual. E ao início ele não queria muito responder, mas acabou então por dizer que sim, que de facto a vida de editor o chama mais para as outras vozes, para as vozes dos autores, e ele acabou por se concentrar muito mais nisso do que no trabalho individual nele. E o mesmo aconteceu também com a Maria do Rosário Pedreira, editora na Leia, que apesar dela até ter continuado a escrever, claro que os autores lhe roubaram muito mais atenção e dedicação, e portanto ela deixou isso também um bocadinho mais de lado. Uma coisa que eu achei curiosa é que a maioria das pessoas, quer quando se juntaram aos grupos, quer quando fundaram as editoras, não tinham grande conhecimento do mercado, e eu achei isso absolutamente impressionante. Terem-se lançado assim aos tubarões, ou aos leões, e terem acreditado desde o início que aquilo ia resultar. Isto foi uma ideia partilhada pela maior parte da mesa, que eles tinham muito gosto e muita fé por aquilo, e portanto eles sabiam que mais cedo ou mais tarde aquilo ia resultar. Fez a projeção de um vídeo que eu penso que muitos de vós conhecerão, que é um vídeo, chama-se Como Este País,
e é narrado pela Alexandra Carita do Expresso. Eu coloco também aqui o linkzinho para o vídeo. Isto foi basicamente um mote para que a discussão se virasse então para o panorama editorial português atual, de como é que estão as coisas, como é que eles veem as coisas atualmente e como é que projetam para o futuro. E aí então houve claramente uma distinção entre um cenário, uma visão mais pessimista e uma visão mais otimista. Ali mais no meio, pareceu-me que o editor da Porto Editora estava ali um bocadinho no meio e apesar de ter alguma esperança que no futuro as coisas ainda venham a melhorar, ao mesmo tempo também está um bocadinho reticente porque nota que atualmente os livros estão a ser retirados das grandes superfícies comerciais. E portanto há coisas que o levam um bocadinho a desconfiar, mas ao mesmo tempo mantém aquela esperança. Depois, claramente, numa perspectiva muito mais pessimista, tínhamos a Maria do Rosário Pedreira, que não vê os jovens atualmente a interessarem-se por literatura como via, se calhar, antigamente, e que nota que há um grande interesse por parte da população, de forma geral, no mundo digital. E que é muito raro já ver alguém, mesmo nos transportes públicos, na rua, a ler e tudo isso, e portanto ela nota que esse interesse que está a crescer e que, como ela tem vários amigos no setor da educação, o feedback que esses amigos normalmente lhe passam é que os jovens têm cada vez menos interesse pela literatura e portanto ela vê aqui um cenário um bocadinho mais negro, porque acha que o número de leitores vai continuar a reduzir ao longo dos anos. E menciona também o facto de as pessoas atualmente quererem coisas muito rápidas, queremos sempre coisas que nos façam escapar à nossa realidade de forma mais fácil, que não nos façam se calhar ter que estar a pensar ou a refletir tanto, mas aqui ela também tinha se calhar uma visão um bocadinho mais restrita do que é então a literatura. E ela refere-se mais a esse tipo de literatura do que o que nós consideramos, se calhar, literatura um bocadinho mais light, porque ela todos os meses confessou que, ao ver os números dos autores dela, fica sempre a tremer por dentro, porque um autor que antes vendia, sei lá, 3.000, 4.000 exemplares, hoje vende se calhar 1.000 e já é com grande sorte. Portanto, ela não sente nada do exterior que a faça acreditar que no futuro então as coisas vão ser melhores. Isto na visão então mais pessimista. Depois na visão mais otimista tínhamos então a Tinta da China, a Relógio d'Água e também o editor da Cavalo de Ferro. E então o que é que os otimistas nos dizem? Eles acreditam que o modo como a cultura é vista em Portugal vai ser desenvolvida, porque nós estamos muito atrasados realmente nesse setor em relação aos outros países da Europa. Eles acreditam que Portugal vai acabar por seguir então essa tendência e eles acham que os leitores atuais e que as pessoas de uma forma geral veem o livro como algo valioso e portanto têm aquele respeito pelo livro e continua a ser algo que eles por exemplo até gostam de oferecer, porque é visto como um objeto de prestígio quase. E eu lembro-me que a editora da Tinta da China, a Bárbara, fez até o paralelismo com o Brasil, onde se calhar o livro não é tanto visto assim, é visto se calhar como algo mais banal, e ela considera que em Portugal isso ainda está muito presente, muito vivo, e que vai também ajudar então, em paralelo com o crescimento a nível da cultura, vai ajudar então que o número de leitores e o número de vendas aumente no futuro. E ela menciona também que no caso da Tinta da China e da Relógio d'Água também lembro-me que de facto que os números têm mostrado que o panorama tem melhorado e portanto eles continuam a fazer as escolhas que consideram melhores para ir cada vez mais de encontro àquilo que os leitores querem. Houve também ainda tempo um bocadinho no final, isto demorou aqui imenso tempo esta discussão em volta de como é que criaram as editoras, quais é que foram as dificuldades, como é que eles veem o panorama atual, e depois gerou-se ali um bocadinho de discussão também entre os próprios editores, que foi muito interessante de se ver. E que não quero estar aqui a entrar tanto em pormenor para não estar que o vídeo fique demasiado maçudo, mas podem me perguntar aqui em baixo se quiserem saber mais alguma informação em detalhe. E então no final acabou-se por falar também um bocadinho da influência do investimento que atualmente os nossos políticos não fazem na cultura e que isso também influencia muito. Eles mencionam que, por exemplo, uma coisa muito interessante
as editoras que quiserem manter os livros que são devolvidos pelas livrarias têm obrigatoriamente que pagar uma taxa anual de, eu acho que é 35% do preço de venda do livro, por cada livro. Portanto, somando os livros todos que são devolvidos, eles têm que pagar isso anualmente. E de facto, eu recordo-me da editora da Tinta da China estar a dizer que aquilo é uma bomba todos os meses que ela tem que pagar, mas que ela se recusa a destruir os livros ou a ir vender então os livros abaixo do preço que ela considera que eles merecem. E eu achei que ela tinha toda a razão e, de facto, porque que devemos estar a destruir livros? Foi falado, foi também o facto dos livros que são atualmente recomendados dentro do Plano Nacional de Leitura, que eles consideram que está totalmente desadequado. Agora há uma imensidão de livros que são recomendadas para a secundária que não têm nada a ver. E isso pode também ser uma forma de desmotivar um bocado os jovens ao não recomendar aqueles livros que realmente se calhar iam despoltar aqui algum interesse por parte deles. E portanto pode matar aqui um bocadinho o interesse logo à partida. E portanto uma reforma de tudo isso também seria então aqui considerada necessária. Cada um deixou 3 recomendações de livros de cada uma das suas editoras, 3 ou da segunda metade do ano 2017 ou então no início de 2018, e que é aqui uma listinha. A listinha aqui tem todas as editoras que participaram, houve várias que foram convidadas a participar, mas eu posso-vos deixar também lá em baixo as escolhas de cada um dos editores que estava presente, porque eu acho que é interessante saber. E uma das recomendações tinha que ser então de outra editora. E portanto aqui, nesta parte, já não se demoraram mais porque já tinham passado quase 3 horas e eu estava à espera ainda de ouvir então esta parte das recomendações, que também foi interessante. E ficamos assim, sem espaço aqui para as perguntas e respostas, que acho que também ia ser também algo enriquecedor, porque as pessoas tinham continuado a ler durante 3 horas, portanto estavam interessadas ainda a continuar e a saber mais, mas de qualquer maneira, de certeza que ficará para uma próxima vez. Foi uma iniciativa que eu achei mesmo muito, muito boa, muito enriquecedora. Fiquei a saber imensas coisas que não fazia a mínima ideia e, portanto, foi ótimo, e só posso pedir que continuem então a fazer este tipo de eventos. E por hoje era só isto que eu vos queria falar. Não se esqueçam de deixar aí em baixo, se tiverem alguma pergunta mais específica, força. Eu espero ter referido aqui os pontos mais importantes e obrigada por estarem aí. Beijinhos, adeus!